Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Educação Física da Gente, que nesse mês de junho de 2021 está comemorando seu primeiro aniversário. É isso mesmo, como forma de agradecer a cada um de vocês que nos ajudam a crescer cada vez mais, escolhemos o tema Jogos Olímpicos para produzir uma série especial. No vídeo de hoje vamos falar sobre Jogos Olímpicos da Antiguidade. O que você conhece sobre esse assunto? Quer saber mais sobre sua origem, características, organização e modalidades? Então, vem com a gente! Na Grécia Antiga, as competições esportivas se confundiam com as práticas religiosas que homenageavam diversos deuses de sua mitologia, como Zeus, Atena e Apolo, entre outros. Nesse contexto, as competições esportivas eram realizadas por ocasião de festas religiosas, em santuários e nas proximidades dos templos. Assim foi em Delfos, em Nemeia, no Istmo de Corinto e em Olímpia. Diversas modalidades de jogos passavam por instituições divinas e heróicas. Apolo inventou o pugilato, vencendo Ares. Zeus instituiu a luta em disputa com seu pai Crono. Jasão inventou o pentatlo durante a expedição dos Argonautas. Os 5 jogos mais célebres na antiguidade eram corrida, arremesso de disco, lançamento de dardo, salto e luta. A corrida teria sido também uma instituição de Apolo disputando com Hermes. Outra versão atribui a criação das modalidades de jogos a Héracles, filho de Zeus, também conhecido pelo nome de Hércules. Os jogos gregos eram formados pelas seguintes competições. Os Jogos Píticos eram os mais antigos, importantes e populares, sendo criados em 528 a.C. Eram realizados na cidade de Delfos a cada 4 anos em homenagem ao deus Apolo. Neles, além das competições esportivas, havia também disputas poéticas de canto e de música. Os Jogos Nemeus eram realizados na cidade de Fílios, na Nemeia, a cada 2 anos, homenageando o deus Zeus de Cleonae. A princípio tinham um significado fúnebre, como maneira de homenagear o filho de um político chamado Licurgo, morto por uma serpente. Os atletas competiam nas provas de corridas de estádio e hípica, cerca de 800 metros, além de luta, pugilato, pancrácio e pentatlo. Eram classificados em 3 categorias, conforme as suas idades. Os Jogos Istmicos eram realizados na cidade de Corinto a cada 2 anos e baseados em um culto local. Suas provas eram semelhantes àquelas praticadas nos jogos de outras cidades gregas. A única diferença era no pentatlo, no qual havia uma premiação para cada prova específica. Em algumas épocas, vigorava a lei da trégua sagrada. Os Jogos Olímpicos eram celebrados na cidade de Olímpia, localizada na Élida, região da Grécia Ocidental. Considerados os mais importantes, foram disputados 293 vezes desde 776 a.C. e perduraram por quase 12 séculos. Tratava-se de um festival religioso e atlético da Grécia Antiga, realizado a cada 4 anos no santuário de Olímpia, em homenagem a Zeus. A divulgação dos jogos era de responsabilidade dos arautos, os quais percorriam toda a Grécia, anunciando ao povo sobre a próxima abertura dessa competição esportiva. Eram realizados sempre no verão, garantindo-se um clima de confraternização por meio da trégua sagrada entre os estados em guerra. Aqueles que desrespeitassem aquela lei sofreriam punições, desde altas multas até a exclusão dos jogos. Esse acordo de trégua olímpica era chamado de Equequíria, sendo uma criação do legislador espartano Licurgo, juntamente com os reis Ífito de Elis e Clistene de Pisa. Essa determinação buscava assegurar que não haveria ataques em todo o percurso que levasse até Olímpia, e nem posse de armas no santuário. Portanto, estavam sob a sua proteção peregrinos, espectadores, atletas e treinadores. Características dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O local eram realizados no estádio, o qual media 193 metros de largura e tinha capacidade para receber 44 mil espectadores. Estes, por sua vez, assistiam sentados no chão. A periodicidade e programação. Os Jogos Olímpicos eram realizados a cada 4 anos. Inicialmente, duravam apenas 2 dias e em sua programação constavam apenas oferendas, corrida de estádio, entrega da premiação e banquete. Com o passar dos anos,
o porte desse evento foi sendo ampliado e seu programa de atividades totalmente preenchido desde o amanhecer até o anoitecer. A partir da sua 77ª edição, 472 anos antes de Cristo, foi adotada uma programação com duração de 6 dias, perdurando nesse formato por vários séculos. Primeiro dia, eram realizadas as inscrições dos atletas e o juramento às regras olímpicas. Segundo dia, era realizada a abertura e em seguida os jogos iniciavam com suas competições juvenis, corrida de velocidade, luta e pugilato. O pancrácio só foi introduzido na edição de número 145. Terceiro dia, pela manhã eram realizadas as corridas hípicas e à tarde o pentatlo. Quarto dia, era o dia mais solene do evento, havendo oferendas, cultos, sacrifícios e uma grande procissão, semelhante ao desfile de atletas dos Jogos Olímpicos da era moderna. Além disso, eram realizados discursos, cantos e pregões. Quinto dia, eram realizadas as competições para adultos. Pela manhã, haviam a corrida Stadium, o Dólicos e o Diaulo. À tarde, eram realizados luta, pugilato, pancrácio e corrida armada. Sexto dia, era reservada ao encerramento do evento. Pela manhã, os atletas entravam no templo para receber sua premiação, uma coroa de ramos de oliveiras silvestres. À noite, tinha um lugar privilegiado no banquete dos vencedores. A arbitragem. Os responsáveis por essa função eram os elanoices, magistrados de olhar aguçado, bem conceituados e respeitados por todos. Entre as suas tarefas havia o treinamento de atletas, organização das provas, julgamento dos vencedores, policiamento e administração de Olímpia durante o período de realização dos Jogos. As inscrições. Eram aceitas apenas as inscrições de atletas que cumprissem as seguintes exigências: ser livre e de origem grega, ser filho legítimo, estar de posse de todos os direitos civis, não ser culpado por desacato religioso, crime de morte, inadimplência de impostos e multas, bem como descumprir o serviço militar em tempos de guerra. As categorias de competidores. Haviam basicamente duas: a categoria juvenil, até 18 anos, e a categoria adulto, para maiores de 18 anos. O público. Bárbaros, escravos e mulheres solteiras poderiam assistir às competições. Por outro lado, as mulheres casadas eram proibidas, com exceção das sacerdotisas. O descumprimento era penalizado com a morte. Os trajes de competição. Dos primeiros jogos, os atletas usavam um pequeno calção, mas a partir da 15ª edição, eles passaram a competir totalmente nus. As provas. Como dito anteriormente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade e o universo religioso grego estavam interligados, fossem as festas religiosas agrárias ou aos cultos fúnebres. Em meio àquele contexto cultural, muitas provas eram realizadas, como, por exemplo, as corridas, as atléticas, as lutas, o pentatlo e as provas hípicas, entre outras, como arco e flecha, levantamento de pesos e natação. As corridas eram formadas pelas seguintes provas. O Stadium representava uma corrida simples de velocidade, na qual os atletas deveriam percorrer 192 metros da pista do estádio uma única vez. O Diaulos representava as corridas nas quais os atletas deveriam percorrer 2 vezes a pista do estádio. O Dólicos eram as corridas de fundo, nas quais os atletas percorriam uma distância de aproximadamente 4 km, ou seja, de 7 a 24 vezes a distância do estádio. O Oplitodromia era uma corrida com escudos, chamados de oplas, na qual o atleta percorria o equivalente a 2 ou 4 estádios. O Lampadedromia era uma corrida com tocha, na qual havia um revezamento. Era disputada por 5 grupos de 40 cidadãos cada um, fazendo parte de diversas festas religiosas em homenagem a Atenas, deusa da sabedoria, da inteligência, do senso de justiça e das artes. O percurso media 1000 metros, contados da muralha da Acrópole até o altar de Prometeu, na periferia da cidade. As provas atléticas. Entre elas destacamos o Pédema, assim era chamado o salto em distância. Nos Jogos Pan-Helênicos fazia parte do pentatlo, portanto não poderia ser disputada isoladamente.
O atleta, segurando os halteres nas mãos, os utilizava para impulsionar o corpo num salto para frente ao balançar os halteres para cima e para baixo. O discus era o lançamento do disco, o qual poderia ser feito de pedra, cobre ou metal polido, pesando cerca de 5 kg. Não havia ligação direta com os exercícios militares e nem com os trabalhos agrícolas. A Ilíada de Homero se refere a essa prova como parte integrante dos jogos fúnebres, organizados por Aquiles em homenagem ao seu amigo Patroclo, morto em combate. No período clássico, integrava o conjunto de provas do pentatlo. O Acon era o lançamento do dardo, prova ligada diretamente às atividades militares e de caça que utilizavam lança. Havia o lançamento do dardo em um alvo e o lançamento do dardo em distância, este último integrando uma das provas do pentatlo. O pentatlo. Diferentemente do pentatlo moderno, a versão da Grécia Antiga era composta pelas seguintes 5 provas: lançamento do disco, lançamento do dardo, salto em distância, a corrida e a luta. Quando acontecia do atleta vencer as 3 primeiras provas do pentatlo, não era necessário realizar as 2 últimas. As lutas eram formadas pelas seguintes disputas. O pale integravam tanto o pentatlo como também aparecia de maneira independente nos jogos pan-helênicos. Era classificada em luta erguida, ou seja, o atleta deveria jogar o seu adversário no chão por 3 vezes para vencer. E a luta rolante ou de chão, mais do que jogar o adversário no chão, era preciso forçá-lo a aceitar a derrota e desistir da luta. O pigme era o pugilato, uma das modalidades mais antigas tendo origens mitológicas. Não se sabia exatamente qual o formato da área de competição. Também não havia limite de tempo, pois os competidores lutavam até que um dos dois fosse nocauteado ou admitisse a derrota, ao erguer 2 dedos de uma das mãos. O pancration era o pancrácio, ou seja, um tipo de luta extremamente violenta, a qual combinava golpes do pale com os do pigme. Praticamente tudo era permitido, com exceção de enfiar os dedos nos olhos, golpear a região genitália, arranhar ou morder. Venceria quem resistisse até o final após o adversário sinalizar que não conseguiria mais lutar. As corridas hípicas eram compostas por 2 modalidades. As corridas de cavalos faziam parte das competições hípicas realizadas em Olímpia e deveriam dar 6 voltas na pista do hipódromo. As modalidades eram com cavalos adultos, com éguas e com potros. As corridas de carros eram as mais importantes e aristocráticas provas hípicas. Podiam ser disputadas em bigas, com 2 cavalos, ou em quadrigas, com 4 cavalos. Outras provas. O arco e flecha integrava os jogos fúnebres em homenagem a Patroclo. Os arqueiros deveriam acertar um alvo em movimento, ou seja, uma pomba. Sua existência não teve longa duração e desapareceu junto com outras tradições aristocráticas. Passou a ser valorizada a partir do século IV a.C., fazendo parte do programa de formação dos efebos, ou seja, os adolescentes. O levantamento de peso foi descoberto em Olímpia, porém não fazia parte do programa oficial dos Jogos Olímpicos, pois era utilizado como treinamento dos atletas de provas esportivas pesadas. A natação, considerada como uma atividade física dotada de utilidade prática, tanto em tempos de paz como nos de guerra. Podia ser praticada como exercício físico ou atividade recreativa. Infelizmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade entraram em declínio após serem proibidos pelo imperador romano Teodósio I, por volta de 394 a.C. Naquela época, ele havia se convertido ao cristianismo e resolveu combater o culto politeísta grego. Séculos depois, os Jogos Olímpicos ressurgiram pelas ideias e esforços do barão Pierre de Coubertin em 1894. Mas essa segunda parte da história nós te contaremos no próximo vídeo. Para isso, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Valeu pessoal, obrigado pela sua audiência e até a próxima!